Olá, investidores, e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma análise de uma empresa que, provavelmente você nunca comprou um produto diretamente, mas que está no centro de quase toda a tecnologia que você usa todos os dias. Do seu smartphone ao seu carro e, principalmente, no coração da revolução da inteligência artificial. Estamos falando da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou simplesmente TSMC, negociada na Bolsa de Nova York pelo ticker TSM. Ela é a maior fabricante de chips por encomenda do mundo, uma verdadeira gigante silenciosa. Com a demanda por IA explodindo, muitos se perguntam: a TSMC é a aposta mais segura para surfar essa onda? Neste vídeo, vamos dissecar a TSMC. Vamos analisar sua estratégia, seu incrível fosso econômico, sua força financeira, os principais drivers de lucro, os riscos que você precisa conhecer e como a empresa aloca seu capital. Fique até o final para ter uma visão completa e decidir se a TSMC merece um lugar na sua carteira. Vamos começar. Estratégia e perspectivas de negócios. Para entender a TSMC, primeiro precisamos entender o que é uma fundição, ou foundry. Imagine que a Apple, a Nvidia ou a AMD são arquitetos geniais que projetam os arranha-céus mais avançados do mundo. Elas têm a planta, o design, mas não têm a construtora para erguer o prédio. A TSMC é essa construtora. A TSMC não projeta seus próprios chips, ela fabrica os projetos de seus clientes. Esse modelo de negócio, Pure Play, foi uma aposta genial. Com uma fatia de mercado de aproximadamente 60%, ela é a líder absoluta. Mas esse mercado é brutalmente cíclico. Em tempos de alta demanda, as fundições investem pesado para aumentar a capacidade. Quando a demanda cai, essas fábricas caríssimas podem ficar subutilizadas, o que esmaga a lucratividade. Então, qual é a estratégia da TSMC para dominar um mercado tão volátil? Simples, estar sempre na vanguarda da tecnologia. Eles se concentram nos nós de processo mais avançados, que são usados nos chips mais potentes e caros, como os processadores de iPhones e as GPUs de IA da Nvidia. Depois que essa tecnologia amadurece um pouco, eles a aplicam em produtos mais baratos, maximizando o retorno de cada inovação. E as perspectivas? Dois fatores de crescimento de longo prazo se destacam: sistemas integrados. A consolidação da indústria e a complexidade crescente exigem chips cada vez mais integrados, feitos com a tecnologia mais avançada que só a TSMC oferece em escala. Mega tendências. O crescimento da inteligência artificial, internet das coisas e computação de alto desempenho é insaciável e deve durar décadas. Pense em carros autônomos, data centers, cidades inteligentes. Tudo isso precisa do poder de processamento que a TSMC fabrica. Para equilibrar, vamos ver o que os otimistas e os pessimistas dizem. Os touros dizem: suas economias de escala e tecnologia de ponta garantem margens brutas superiores. Gigantes da tecnologia como Apple, Nvidia e até Amazon, que projetam os próprios chips, dependem dela. Os ursos dizem: a tecnologia amadurece e vira commodity rapidamente, pressionando os preços. A concorrência da Samsung e, principalmente da Intel, que agora tem forte apoio do governo americano com o CHIPS Act, é uma ameaça real. Além disso, a diversificação geográfica para os Estados Unidos e Europa aumenta os custos. A estratégia é clara: liderança tecnológica. Mas o que realmente a protege da concorrência? Isso nos leva ao seu fosso econômico. Fosso econômico. O investidor lendário Warren Buffett popularizou o termo fosso econômico para descrever a vantagem competitiva durável de uma empresa. O fosso da TSMC é um dos mais largos e profundos que existem no mundo dos negócios, e ele se baseia em duas coisas: ativos intangíveis e vantagem de custo. O ativo intangível é sua liderança tecnológica.
A cada nova geração de chips, os transistores ficam menores, mais rápidos e mais eficientes em consumo de energia. A métrica-chave aqui é o PPA: potência, performance e área. A TSMC consistentemente entrega o melhor PPA do mercado. Para os leigos, a fabricação de chips passou por barreiras tecnológicas gigantescas. FinFET foi a primeira grande barreira, por volta de 2015, nos nós de 16-14 nanômetros. Pense nisso como mudar de prédios de um andar para arranha-céus para empacotar mais transistores. Muitos concorrentes, como a GlobalFoundries e a UMC, pararam aqui. GAA, Gate-All-Around. Esta é a próxima fronteira para chips de 3 e 2 nanômetros. É uma tecnologia ainda mais complexa e cara. A TSMC planeja usá-la em massa a partir de 2025. Apenas a TSMC, Samsung e Intel estão seriamente nessa corrida. Essa liderança cria um ciclo virtuoso. A melhor tecnologia atrai os melhores clientes: Apple, Nvidia. Esses clientes garantem a demanda e pagam um prêmio, justificando os bilhões em P&D e investimento. O investimento maciço mantém a TSMC à frente da concorrência. Concorrentes menores não conseguem justificar o investimento e ficam para trás. Além da tecnologia, a TSMC tem outros ativos intangíveis. Seus relacionamentos profundos com os clientes são cruciais. A Apple e a Nvidia compartilham seus roteiros de produtos com anos de antecedência, permitindo que a TSMC planeje sua capacidade. Esse fosso tecnológico e de relacionamento é a principal razão pela qual a TSMC tem margens de lucro quase 2 vezes maiores que seus concorrentes mais próximos. Driver de lucro. Ok, o fosso é impressionante, mas como isso se traduz em números e crescimento para o investidor? As projeções indicam um crescimento de receita de quase 16% ao ano nos próximos 5 anos. Isso é extraordinário para uma empresa do seu tamanho. De onde vem esse crescimento? Mix de produtos. Uma proporção cada vez maior da receita virá dos chips mais avançados e caros, de 7 nanômetros para baixo até os futuros 2 e 1.4 nanômetros. Aplicações especiais. Chips para a internet das coisas e setor automotivo, que exigem tecnologias mais maduras, mas em volumes gigantescos. O principal motor, sem dúvida, é a computação de alto desempenho, que inclui os chips de inteligência artificial. A demanda das GPUs da Nvidia, dos chips customizados do Google, Amazon e Microsoft para seus data centers, tudo isso passa pela TSMC. Esse segmento já é o maior da empresa e o que mais cresce. E as margens? A empresa tem uma meta de margem bruta de longo prazo acima de 53%. As projeções para 2025 são de margem bruta de 57% e margem operacional de 46%, impulsionadas pela melhoria da lucratividade dos chips de 3 nanômetros e pela explosão da receita de IA, que tem margens altas. Força financeira. Uma empresa de tecnologia que investe bilhões precisa de um balanço sólido. E o da TSMC é uma verdadeira fortaleza. Posição de caixa líquido. Por mais de 10 anos, a TSMC teve mais caixa do que dívida. Isso é incrivelmente raro e dá uma flexibilidade financeira gigantesca. Margens estáveis. Mesmo em um setor cíclico, a margem bruta anual oscilou numa faixa saudável entre 46% e 60% na última década. Isso mostra seu poder de precificação. Dividendos confiáveis. E aqui está um ponto-chave para muitos investidores. A TSMC nunca parou de pagar dividendos desde 2004 e tem um compromisso de não cortá-los. Eles vêm aumentando o dividendo por ação consistentemente. Essa combinação de balanço sólido, margens altas e um dividendo crescente e confiável demonstra uma gestão financeira extremamente disciplinada e bem-sucedida, mesmo com os investimentos colossais que a empresa precisa fazer. Risco e incerteza. Nenhum investimento é livre de riscos. E no caso da TSMC,
Eles são significativos e precisam ser levados a sério. Vamos dividir em 4 categorias principais. 1. Risco geopolítico. Este é o elefante na sala. A maior parte da produção da TSMC, especialmente a mais avançada, está localizada em Taiwan. As tensões entre a China e Taiwan são o maior risco para a empresa e, francamente, para toda a cadeia de suprimentos de tecnologia global. Uma escalada no conflito teria consequências imprevisíveis e devastadoras. 2. Concentração de clientes. A TSMC depende muito de poucos clientes. Em 2024, seu maior cliente, provavelmente a Apple, respondeu por 22% da receita. Os 4 maiores, por cerca de 50%. Se a Apple, por algum motivo, decidisse mudar para a Samsung ou para uma futura Intel Foundry, o impacto seria massivo. A ascensão da Nvidia como grande cliente ajuda a diversificar, mas o risco permanece. 3. Concorrência e pressão de custos. A Samsung é uma concorrente formidável, e a Intel, com o apoio de bilhões de dólares dos governos dos Estados Unidos e da Europa, está determinada a recuperar a liderança tecnológica. A nova estratégia da TSMC de construir fábricas no Arizona, Estados Unidos, Japão e Alemanha, embora mitigue o risco geopolítico, aumenta significativamente os custos de construção e operação, o que pode pressionar as margens. 4. Riscos operacionais. A fabricação de chips exige quantidades absurdas de terra, energia e água ultra pura. A empresa enfrenta constantes desafios para garantir esses recursos, especialmente em Taiwan, que sofre com secas e terremotos. Estes riscos, especialmente o geopolítico, são a principal razão pela qual as ações da TSMC, apesar de seu domínio, podem ser negociadas com um desconto em relação a outras gigantes de tecnologia. O investidor precisa estar confortável com esse nível de incerteza. Alocação de capital. Como a gestão da TSMC usa o dinheiro da empresa? Historicamente, de forma exemplar. O ROE, retorno sobre o patrimônio, e o ROIC, retorno sobre o capital investido, são muito superiores aos de seus pares. Eles são disciplinados nos investimentos, geralmente alocando de 30% a 50% da receita para despesas de capital, CAPEX, alinhando o investimento com a demanda futura. Isso leva a lucros mais estáveis. E como eles retornam capital aos acionistas? A prioridade número 1 são os dividendos. A política é clara: manter ou aumentar o dividendo a cada ano. Recompras de ações são secundárias. No entanto, há um ponto de atenção recente. A Morningstar rebaixou sua classificação de alocação de capital de exemplar para padrão. O motivo? A decisão de investir 100 bilhões de dólares na fábrica do Arizona. A própria TSMC admite que construir e operar nos Estados Unidos é muito mais caro. Essa decisão é vista por muitos como uma medida mais geopolítica do que puramente comercial, o que pode impactar os retornos futuros. Conclusão e veredito. Então, qual é o veredicto sobre a TSMC? Temos aqui um caso de investimento fascinante. Do lado positivo, temos uma empresa com um domínio de mercado quase monopolista, protegida por um fosso econômico tecnológico e de relacionamento que parece intransponível. Ela está no epicentro da maior tendência tecnológica da nossa geração, a inteligência artificial, e possui uma força financeira e um histórico de disciplina impressionantes. Do lado negativo, a empresa opera sob uma nuvem de risco geopolítico que não pode ser ignorada. A concentração de clientes é um ponto de vulnerabilidade, e a concorrência, embora distante, está sendo reanimada com subsídios governamentais. A expansão global, embora necessária, traz desafios de custo e execução. Investir na TSMC é uma aposta na continuidade da liderança tecnológica e na estabilidade geopolítica da região. É uma tese de que seu papel é tão indispensável para a economia global que as forças políticas encontrarão uma maneira de mantê-la operando. A decisão final, como sempre,
Depende do seu perfil de risco. Se você acredita que os ventos favoráveis da IA superam a nuvem geopolítica, a TSMC pode ser uma peça central em uma carteira de crescimento de longo prazo. Se a incerteza política em Taiwan tira o seu sono, talvez seja melhor procurar oportunidades em outro lugar. E você? O que acha da TSMC? É uma compra óbvia ou uma armadilha arriscada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar debater com vocês. Se você gostou desta análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!